Aprenda a ser pai e mãe de si mesmo. O que isso quer dizer, Viviane? Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Espero que estejam. E se não estiver, espero que fiquem. É para isso que eu estou aqui, para ajudar todo mundo a se auto-acolher, a trabalhar o autocuidado. E com isso, eu trouxe essa frase. Meu nome é Viviane, sou psicóloga, hipnoterapeuta, estudante de neurociência, reprogramadora mental, e estou aqui para a gente falar para aquelas pessoas que têm dificuldade, que não aprendeu ainda a cuidar, a acolher a sua criança ferida, para quem teve uma infância difícil. Então, a gente está nessa fase, com essa, mandando vários vídeos, imagens, para vocês refletirem sobre a sua criança interna ferida. Ai, Viviane, a minha infância foi muito boa. Que ótimo, então encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que teve uma infância difícil. Se a sua foi ótima, parabéns. Vamos ajudar aquelas que não tiveram uma infância tão tranquila assim? Por quê? Porque essas pessoas que vieram de um lar que teve negligência, maus tratos, violência física, verbal, ou vivenciou isso, presenciou isso entre os pais, entre os cuidadores dessa criança, e não tinha como, não teve uma infância protegida, não teve uma proteção, um acolhimento, um direcionamento de educação para formação de caráter, e cresceu num lar desajustado, sem harmonia, desequilibrado. Essas crianças se tornaram adultos instáveis, adultos com dificuldade, adultos com medo, com traumas. E esses traumas podem se transformar, podem ter sido transformados em medo, em ansiedade, em dificuldade de ousar, de tomar rumo na vida, de ter coragem para fazer as coisas, devido ao seio familiar em que essa pessoa viveu. Um seio de violência, de agressão, de negligência. Isso afeta o nosso emocional, com certeza. Tudo que acontece, eu até pus uma frase aí antes, vocês podem buscar aí aqui na minha rede, falando sobre isso. Toda criança que teve uma infância difícil, ela não vai se tornar um adulto totalmente saudável, emocionalmente falando. Esse adulto vai ter que se tratar, porque a base nossa é o quê? A nossa infância. É onde que a gente viveu, com quem a gente conviveu. E se a gente não recebeu bons ensinamentos, se a gente não recebeu amor, carinho, afeto, proteção, como que essa criancinha vai crescer? Com várias dificuldades, com vários problemas, que podem ser resolvidos ao longo da vida, e aquelas que não quiseram resolver, deixou debaixo do tapete, não vou olhar para isso, vai surgir em algum momento da sua vida, você vai se deparar com algumas situações que você não olhou para ela, então vai ter que olhar. Então vamos cuidar da sua criança ferida? E essa frase que eu trouxe agora no início, você precisa aprender a ser pai e mãe de si mesma, eu ouvi bem no inicinho, quando eu comecei a fazer terapia, na época da faculdade. Que eu comecei a ter várias demandas, estudando um monte de texto de psicologia complicado e de transtornos, estudando os transtornos mentais, e a gente se identifica com muita coisa, e os próprios professores falavam, olha, busca terapia, porque às vezes vai mexer com você, e na época eu também, o curso de psicologia mexe muito com a gente, e eu fui buscar para poder me dar um suporte na fase em que eu estava, até porque eu também a minha infância não foi plenamente bem estruturada emocionalmente. Nossos pais erram, como todos erram mesmo. Não existe pai nem mãe perfeito, como dizem os pais. Criança nenhuma vem com manual de instrução. E dependendo da maturidade dos pais, eles também não vão dar conta de criar uma criança da forma adequada que deveria ser. E aí, eu também tinha minhas demandas com relação aos meus pais, e eu também levei isso para terapia para cuidar. E na época, eu lembro que eu trazia para ela o que eu achava que minha mãe devia fazer, como meu pai devia me tratar, e eles não me tratavam do jeito que eu gostaria, na minha visão, na minha concepção, porque cada pessoa tem uma concepção de vida, uma concepção de tratamento com o outro. Então, os meus pais me trataram do jeito que eles conseguiram.
dentro das possibilidades que eles tiveram, dentro de como eles aprenderam com a família deles, de como os pais dele criaram eles. E eles deram o que eles deram conta. Foi do jeito que eu gostaria? Não. Então, muitas vezes, eu sentia, e por falta de, por a questão de ser estudando psicologia, a gente se analisa o tempo inteiro. E fazer terapia nada mais é que autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Então, no curso, eu ficava me analisando o tempo inteiro, perguntando o porquê de tudo. E aí eu ficava incomodada. Poxa, mas isso não devia ser feito, não devia fazer assim, assado. E levava isso para minha psicóloga. E ela disse na época assim: Viviane, se os seus pais não estão agindo do jeito que você gostaria com você, seja pai e mãe de si mesma. Faça com você aquilo que você gostaria que eles fizessem e que eles não fazem, porque eles não dão conta, porque eles não aprenderam, porque eles não têm conhecimento, o conhecimento que você tem. Lembra, você sempre vai ser uma versão melhor do que os seus pais. E os seus filhos vão ser uma versão melhor do que você. Porque sempre tem conhecimentos novos, estamos em épocas de vida nova e sempre estamos aprendendo coisas novas, a tecnologia está chegando aí, nós temos mais acesso ao conhecimento do que os nossos avós. Então, sempre quem vem depois da gente, sempre vai vir uma versão melhorada. E aí ela falava, se dê aquilo que você não está recebendo. Então, como eu estou vindo com uma série de vídeos falando da cuidar da criança interna ferida, aquelas pessoas que tiveram uma infância muito difícil, uma infância regada de muita violência, num lar desarmonizado, disfuncional, você cresceu provavelmente com muitas dificuldades, com muitos traumas. Medo, ansiedade, né? Não lida bem com gritaria, e trava, a criança trava porque vivenciou isso na infância, e a gente também, a pessoa também tende a atrair também relacionamentos que também são com violência, com agressão, porque ela não aprendeu a se posicionar e a se defender. Ou muitas vezes a pessoa também ela é reativa, como ela sempre vivenciou isso, ela ficou adulta, ela reage. Ela é impulsiva, ela não tem autocontrole. Tem aquela que trava, que paralisa perante uma violência, uma situação que causa susto, e tem aquela que reage mesmo, no sentido de ela peita o outro e não aceita. E aí ela também, para ela, não é bom, porque entra na impulsividade, não consegue se autocontrolar emocionalmente, e também, de qualquer forma, não vai ser legal para vivência, vivenciar nas relações. Tanto aquela que trava e que não sabe lidar e prefere ficar longe e não consegue se defender, quanto aquela que até se defende demais, que aí ela fica muito violenta. Então ela tende a fazer o mesmo que ela fazia com os pais, que os pais faziam com ela, ou com os progenitores, ou quem cuidou dela fazia com ela. E aí ela está repetindo um padrão que ela não gostaria, porque ela não gostou, por que ela está repetindo? Mas isso tudo é de conteúdo inconsciente. Então, o que você precisa fazer? Se você quer curar a sua criança interna ferida, para você que teve uma infância ferida, uma infância difícil, seja o papai e a mamãe que você gostaria. Se dê carinho, afeto, amor, se acolha. Se ouça. Ouça a sua criancinha, ela fala com você o tempo inteiro. A gente é que às vezes não quer escutar, porque às vezes pode doer. Mas não adianta ficar jogar tudo para debaixo do tapete, porque vai aparecer em algum momento da sua vida. Então, se dê aquilo que você gostaria. Se a sua mãe te brigou com você, foi, né? Eu tô falando para quem ainda é novo e mora com os pais. Entenda que ela está fazendo aquilo porque é o jeito que ela está fazendo, ela está repetindo um padrão. Então, você não aceite isso. Não leve com você essa dor. Se acolha. Fala assim, não, isso é dela, isso não é meu. Eu não sou assim. Eu vou me tratar com carinho e com respeito. E vou me dar aquilo que eu mereço. Você consegue fazer isso? E dar não é ficar se dando presente, não, viu? Ah, vou sair fazer compra. Não, é se dar emocionalmente. Quanto você dá conta? Pensa sobre isso. Vamos refletir? Vamos trabalhar juntos para cuidar da sua criança? Escute, você melhor do que ninguém sabe o que a sua criança precisa. Então, cuide dela. Deixa essa reflexão aí.